vai aumentando. Ô Janones, antes da gente entrar na questão da política, eu sou doido de fazer uma pergunta pra você que eu comentei aqui. Você imaginava, quando você, é lógico que dentro de Tuiutaba você já era uma pessoa conhecida, você já era uma pessoa influente, defendendo principalmente as causas da saúde, eu como jornalista eu sei da sua história, mas a população em geral não sabe, onde surgiu esse cara é doido, esse cara não sei o que, e de repente naquela greve dos caminhoneiros, você explodiu no Brasil inteiro, e claro que lhe ajudou a ser eleito um dos deputados federais mais votados de Minas Gerais. Você imaginava que ia dar uma repercussão tão grande aquelas suas falas que você fazia e continua fazendo nas suas redes sociais? Ricardo, eu não vou ser hipócrita aqui de dizer para você que eu não esperava. Talvez eu não esperasse nessa proporção, mas eu esperava que a gente ia conseguir mobilizar muitas pessoas por um motivo muito simples. Porque você percebe hoje que existe no nosso país uma falsa polarização. Sim. Você tem a impressão, se você ir para as redes sociais, se você for acessar os principais meios de comunicação do país, você tem uma falsa impressão de que o Brasil está dividido meio a meio. Extrema direita de um lado, extrema esquerda do outro. Isso é mentira. Claro. A grande parte da população brasileira, quem tem que acordar cedo para colocar comida na mesa, ele não está preocupado, ele não tem tempo para ir para a rede social brigar pelo político A ou B, porque ele está muito preocupado em como que ele vai fazer para sustentar a sua família. E aí quando eu venho com esse meu trabalho, que graças a Deus aqui foi bem sucedido, em falar para o povo, em falar para essa massa, para as pessoas que movem a economia do nosso país, há essa ressonância, essa resposta muito positiva. Então eu vou deixar a modéstia de lado para dizer para você que eu esperava, não nessa proporção. Em relação à greve dos caminhoneiros, eu resumo da seguinte maneira: sem a greve dos caminhoneiros, Ricardo, muito dificilmente eu seria deputado hoje, mas muito dificilmente. Mas ao mesmo tempo, só com a greve dos caminhoneiros, eu posso te garantir que eu não seria deputado hoje. O que a greve dos caminhoneiros fez foi mostrar o nosso trabalho para o Brasil inteiro, um trabalho que existia, um trabalho real de 10 anos, militando gratuitamente na área de saúde. Sim. Na região do Triângulo Mineiro. É o que eu disse, eu como jornalista, claro que eu sabia da história do senhor, antes mesmo do senhor virar deputado, como advogado e tal, mas a grande massa não sabe quem é André Janones, até porque, o senhor sabe, mas eu comento aqui toda hora, acho que eu já comentei com o senhor, eu moro na Bahia, trabalho aqui, mas eu sou paranaense, sou de Londrina, e meus amigos retweetam ou compartilham falas suas, assim, coisa absurda. Eu tenho um primo que mora em Santos que é seu fã, eu falei, se você quiser eu te apresento ele larga da mulher dele e casa com você larga da sua, então vocês vão casar os dois, porque é apaixonado com você. Então assim, essa ânsia do brasileiro, dessa, como você disse, muitas pessoas que não vão pra rede social, que tem que levantar cedo pra trabalhar e tal, eu concordo com o senhor, mas de repente o senhor é o porta-voz dessas pessoas, e isso acho que chama muita atenção, e aí eu queria que o senhor falasse, o senhor bateu um recorde mundial de pessoas assistindo a sua live? Exato. Primeiro assim, Ricardo, as pessoas do nosso país, muito poucas sabem qual é a função de um deputado. Sim. E elas não sabem a função de um deputado, não por ignorância, mas só um parênteses. Tem deputado que não sabe o que ele tem que fazer, né? Exato. A gente está falando de deputado, mas vamos falar do poder do político, de uma modo geral. Exato. A função de um legislador, a função de um deputado, ela é basicamente 3: legislar, né, criar leis, sim, fiscalizar e representar. Às vezes alguns críticos fazem assim, mas quem que resolve ficar fazendo live, fazendo isso? Isso é representar, é dar voz à população, é fiscalizar. Eu desempenho um trabalho que eu chamo de fiscal do povo, que eu sei que você conhece também. Sim. Onde eu coloco em colete escrito fiscal do povo, e já peguei prefeito roubando dinheiro público, vereador com a mão ali, né, bem no momento de fazer a coisa errada, e a gente escancara aquilo pro Brasil. Já pegou ambulância parada, máquina comprada e parada, estragando, prédio público abandonado. Parada.
E por que, Ricardo? Por que colocar o colete e dar essa pegada popular? Porque o meu interesse é trazer para o debate o cenário isso que a gente chama de a massa, de quem move a economia, de quem coloca comida na mesa. Eu sou advogado com 10 anos de atuação, atualmente sou aluno de um curso de doutorado em uma universidade muito conceituada. Por que eu estou citando isso aqui? Para dizer para você que se for para falar difícil, eu consigo falar difícil, mas não me interessa falar para meia dúzia. Eu acho que o papel do legislador, para ele ter representatividade, é trazer as pessoas junto. Então, quando eu coloco o fiscal do povo, é uma maneira de eu fazer com que todos entendam a mensagem. Eu não quero ser um grande orador, eu quero ser um grande comunicador. Eu quero que o eleitor que eu represento entenda o que eu estou falando. Aí acontece a situação que você colocou. A gente bateu o recorde mundial, a pessoa, inclusive, já me disse que é passível de inscrição no Guinness Book, para você ter uma ideia. A gente conseguiu ser o assunto mais comentado do planeta durante um dia, e hoje o nosso alcance nas redes sociais só perde para o Donald Trump, que está em plena eleição, e mesmo assim por pouca coisa. A gente o nosso trabalho é o segundo com mais repercussão no mundo hoje, graças a isso que eu acabei de falar, em trazer para o debate a população sem perder o senso de responsabilidade, de seriedade, de compromisso com o país que a gente tem que ter. Então vamos entrar agora na praticidade. Essa live que o senhor fez foi relacionada ao preço da cesta básica, vamos dizer, né? Do arroz, do feijão. Cara, eu fui comprar queijo, eu fui pra Salvador na sexta-feira, no sábado de manhã, minha mulher falou, vai na padaria pegar um queijo lá. Cheguei lá, tava R$55 a mussarela. Aí eu fui no outro supermercado, tava R$29,90, tinha começado a promoção. Falei, me dê 1 quilo aí, minha filha, cota 5 de 200 gramas que eu vou guardar. Aí, beleza. Aí de tarde nós fomos pra Subaúma, minha mulher falou, vai lá no Marcos, que é uma bodeguinha lá, como do interior, assim, comprar arroz. Cheguei lá, o quilo do arroz Tio João, que tá famoso, hein? Tava 5,40, 7,40. 7,40 vezes 5 dá R$37. Falei, que é isso? Eu não comprei, voltei pra trás. Falei, não, isso é um absurdo, me nego a comprar um arroz a R$37 o quilo. E você tá vendo uma série de memes, os caras naqueles carros fortes saindo com arroz e tal. Se não fosse cômico, seria, se não fosse trágico, seria cômico. O que um deputado pode fazer, ou no caso sozinho, eu sei que o senhor não faz nada, mas o que um Congresso Nacional pode fazer em relação a essa alta abusiva de preço? E que eles falam que não é inflação. Não, isso não é inflação, não, isso vai mudar e tal. Primeiro, assim, Ricardo, não é uma solução fácil. Não tem varinha mágica de falar, é porque o presidente não quer, é porque o Congresso de amanhã só ir lá e fazer assim que vai resolver. Não é. Economia é um tema complexo. O que eu posso fazer, já fiz inclusive, foi apresentar um projeto de lei, e o projeto de lei número 4503, e a gente está pressionando através de uma mobilização para que esse projeto seja votado. E esse projeto visa basicamente, é um projeto muito complexo, do qual eu me orgulho, que foi elaborado por mim e pela minha equipe, foi noticiado e elogiado por grandes meios de comunicação, por grandes revistas e jornais especializados em economia, inclusive foi tema de uma matéria no Valor Econômico, que tem basicamente dois pilares, né? Um não deveria nem existir, que é o de punir quem pratica a alta abusiva de alimentos. Por que eu digo não deveria nem existir? Porque a gente já tem essa legislação, nós já temos um Código de Defesa do Consumidor, nós já temos o PROCON, então não precisaria nem de ter se apresentado esse projeto, mas enfim, apresentei. E o outro pilar é o seguinte, a gente tentar entender por que está acontecendo essa alta. Está acontecendo essa alta porque aumentou-se demasiadamente as exportações, e com esse aumento nas exportações, porque para o produtor é mais interessante vender para fora, claro, pela questão da alta do dólar, e aí o mercado interno ele fica desaquecido. Então o que a gente está tentando é limitar essas exportações para que você aqueça o mercado interno, aumenta-se a oferta, logo os preços tendem a cair. Agora, uma questão interessante que eu quero chamar a atenção, e eu acho que nesse momento é importante a gente falar sobre isso, porque está em voga esse assunto
assunto da alta dos alimentos, é a importância de ter um PROCON forte. Porque PROCON, me desculpa a sinceridade aqui, para mim PROCON, infelizmente, na prática, é cabide de emprego. É difícil uma cidade hoje, eu conheço bem a realidade do interior do país, até mais do que o das capitais, porque eu venho do interior, na grande maioria das cidades, o PROCON virou cabide de emprego. O PROCON não atua da maneira que deveria, não porque não quer, porque não tem estrutura. Então talvez a gente aproveite esse momento para chamar a atenção. Mas só um parênteses aqui, o Marcelo, que é do PROCON da Assembleia, ele fala isso aqui abertamente. Ele é do PROCON da Assembleia, que é um PROCON que tem estrutura, e ele fala, o problema é que no interior nós não temos estrutura para isso. Ele fala isso abertamente em entrevista. Não existe, eu fiz especialização em direito do consumidor, eu acho assim, na teoria, fantástica a ideia do PROCON, só que na prática, nas cidades do interior, o PROCON não existe. Eu arrisco dizer, Ricardo, que se você fizer uma pesquisa em algumas cidades e perguntar o que você acha da atuação do PROCON, as pessoas sequer sabem que existe um PROCON naquela cidade. E como eu disse, isso não é por falta de querer, por falta de iniciativa, não. É realmente falta de estrutura. Não existe, mesmo que queiram, não existe hoje ao PROCON uma estrutura capaz de fazer a fiscalização dos preços do nosso país. Deputado André Janones é do Avante, natural de Tuiutaba. Agora eu tenho que entrar na questão política com o senhor. O senhor, desde quando assumiu, se tornou uma pessoa, deu para perceber, um político muito independente. Eu já ouvi elogios do senhor para o presidente da República, para o governador do estado, para o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, de outros prefeitos de outras cidades, e já ouvi o senhor criticando os mesmos, da mesma forma e com a mesma contundência que o senhor elogia. Esse tipo de posição política que o senhor tem, dessa questão independente, já trouxe para o senhor muitos inimigos. O senhor teve um problema com a bancada mineira, até outro dia a nossa ministra Francine Alves, que eu carinhosamente chamo de ministra, nossa correspondente em Brasília, ela disse, um caso de amor e ódio entre André Janones e a bancada mineira. Como é que o senhor se define nessa relação? O senhor já disse no início, não tem esse negócio de esquerda e direita, não. O povo não quer saber disso, não. O povo quer saber quem faz para funcionar. Como é que o senhor vê os outros deputados, vamos falar dos deputados porque o senhor é deputado, os outros deputados federais em relação ao estado das Minas Gerais, essa política nova, essa política velha, até que a população possa entender qual é o seu papel como político e como é um político que está lá há 30 anos. Primeiro assim, eu não estou na política para fazer amigo, Ricardo. Eu estou na política para representar os interesses de quem paga meu salário. Que é o povo de Minas Gerais. Alto, inclusive. Isso, e um salário muito alto, inclusive, para a realidade do nosso país. Então, todo tanto que eu trabalho, eu acho que ainda é pouco, eu tenho que trabalhar mais. E você ser querido entre deputados, eu vou falar de deputados porque é o cargo que eu ocupo. É onde o senhor está. Eu não posso falar assim entre prefeitos, entre vereadores, etc. Mas hoje, para você ser querido entre os colegas, é muito fácil. É só você não incomodar ninguém, não colocar o dedo na ferida. É só quando tiver aqueles acordões, você não usar a rede social para denunciar. É só você não fazer, por exemplo, o que eu fiz no dia da votação do Fundeb. Tinha deputados dentro do plenário, mas que não registravam a presença para não dar quórum. E eu fui lá no grupo e falei assim, o pessoal vai registrar a presença ou eu posso colocar na rede social que tem deputado dentro do plenário sem registrar a presença para não dar quórum. Chega um momento da sua vida, Ricardo, que você tem que escolher. Não tem como servir a dois senhores. Eu prezo pelo bom relacionamento, eu brigo quando tem que brigar, mas eu sei dialogar quando tem que dialogar. E automaticamente, aquelas pessoas que têm um pensamento parecido com o seu, elas vão se aproximando de você, né? Quem está ali dentro para fazer coisa errada vai se afastando. Então, eu tenho hoje bons relacionamentos dentro do Congresso como um todo, e especialmente dentro da bancada mineira. Agora, como eu disse, repito, não tem como servir dois senhores. Chega um momento que você vai ter que escolher. Ou você vai votar isso aqui e
vai prestar contas, satisfazer os anseios daqueles que te elegeram, que além de pagar seu salário, confiaram em você, ou você vai satisfazer os colegas. E aí eu não penso duas vezes, eu opto por ir de acordo com aqueles que me colocaram onde eu estou hoje. O corporativismo no meio político ainda é muito forte. No Congresso Nacional é algo estarrecedor o corporativismo que existe ali. Muitos se elegem, parece que para agradar, para servir colegas. Eu não, eu estou ali para servir os interesses da população. Primeira entrevista que eu dei para o jornal O Tempo, parece até que eu estava profetizando. Vocês têm aí nos registros de vocês na Rádio Super. Primeira entrevista que eu dei na Rádio Super, 1 mês de mandato, eu disse o seguinte, inclusive essa frase minha estampou uma matéria no jornal O Tempo. Eu disse o seguinte: prefiro ficar poucos meses, ser caçado, mas deixar a minha marca, do que ficar lá por décadas e ser apenas mais um. Dias depois, meses depois, melhor dizendo, instaurou-se um processo para caçar o meu mandato. Sim. Eu não mudei a minha postura. Claro que você vai amadurecendo, como eu disse no dia do meu julgamento. Não me arrependo do que eu falei, mas do modo como eu coloquei, que foi um modo muito genérico, que dá a entender que só eu estou ali dentro para fazer o bem, o que não é verdade. Tem muita gente mal intencionada, mas tem muita gente bem intencionada, como em qualquer outro lugar. Então a gente vai amadurecendo, às vezes você muda a maneira de colocar, mas mantém fiel aos seus princípios, às suas ideias. E o meu pensamento hoje é o mesmo. Não estou preocupado com relacionamento, não estou buscando fazer amizade, prefiro ficar pouco tempo e deixar uma história, deixar um legado, do que como muitos aí que ficaram lá 20, 30 anos e hoje a população sequer lembra que essa pessoa passou pelo Congresso Nacional. Deputado, o presidente Jair Bolsonaro está surfando na onda dos R$600 do auxílio emergencial. A partir de agora vai cair para 300. Até dezembro, ele diz que a partir de janeiro, que quem precisar de dinheiro que procure quem mandou embora. Como é que o senhor vê essa questão do auxílio emergencial? O que o senhor pensa? Deve continuar? O valor está justo, não está? Tem que ser maior, tem que ser menor? E já englobo junto com essa nova Bolsa Família que o Bolsonaro quer criar, que vai chamar Renda Brasil. Primeiro, 2 observações. Quando o presidente declara, e a declaração dele foi a seguinte: vão pedir, os R$600, vão pedir ajuda para quem tirou o emprego de vocês. Eu só faria uma correção na frase dele. Ninguém está pedindo nada, como ele colocou. Fica parecendo que é esmola. E assim, a maior contribuição que eu quero dar durante esse meu mandato, eu não sei se vão ter outro, seja de deputado, seja do que for, se não vai ter outro, mas o que eu quero deixar de contribuição quando eu sair da política? Emendas parlamentares, isso passa. Daqui a pouco ninguém lembra e vem outro deputado e etc. Eu quero deixar uma contribuição no quesito conscientização. O mais importante para mim, que eu acho, é as pessoas entenderem que ninguém está dando nada. A nossa nação só vai ser uma grande nação de fato quando as pessoas entenderem os direitos delas, quando elas entenderem que político nada mais é do que empregado do povo, quando elas entenderem que no auxílio emergencial não tem R$1 do André Janones lá, não tem R$1 do presidente Jair Bolsonaro, aquilo é um direito delas, é dinheiro do povo voltando para o povo. Então primeiro a gente tem que fazer parece algo redundante, até populista talvez, mas não é. Não é, porque eu vejo muita gente agradecendo a mim, agradecendo ao presidente, como se a gente estivesse feito um favor, né? Ninguém está dando nada. Isso. Quando muitas pessoas me agradecem pelo trabalho, por orientá-las, aí ok, mas pelo auxílio não, porque isso é um dinheiro dos impostos dela. Segundo lugar, para fechar a resposta, quando você pergunta em relação ao valor do auxílio. Primeiro que não está cravado ainda, né? Estão tentando reduzir para R$300, o presidente assinou a MP, essa MP vale por 120 dias. Se colocar em votação hoje, Ricardo, eu te garanto que volta para R$600. Nós já temos maioria dentro do Congresso Nacional para o auxílio sem R$600. E não
não é só o André Janones, não, porque mais de 200 deputados já apresentaram emendas para colocar o auxílio em R$600. Está dependendo de quem? Do presidente da casa, Rodrigo Maia, colocar para votar. O Planalto pressionando para ele não colocar, porque se colocar, vai ficar em 600. Vai para 600. Se não pautar até quinta-feira agora, eu acho muito difícil pautar depois, que aí muita gente já vai ter recebido e etc. Então a gente está fazendo uma pressão, uma mobilização. Eu ainda acredito que é possível o valor de R$600. E o Brasil tem dinheiro para isso, deputado? Você adivinhou meu pensamento. Exatamente o que eu ia falar agora. Se o seu filho estiver em casa passando fome, você não vai se perguntar se você tem dinheiro antes de dar comida para ele. Você Claro. vai entrar no cheque especial, no limite de cartão de crédito, você vai pegar dinheiro emprestado, Ricardo, não é a 10 não, é a 20% ao mês. Que tiver. É muito fácil falar que o Brasil está endividado, que ele não tem dinheiro, quando não é o nosso estômago que está pedindo comida. E assim, André, mas você está fazendo um discurso populista, demagogo. Peraí, nós estamos numa pandemia. Se a gente tivesse um outro momento, você podia falar comigo em austeridade fiscal, em responsabilidade econômica. Ninguém pediu para estar numa pandemia. São milhões de pessoas doentes. São mais de 100 mil mortes. Aqui é um caso à parte. Esse discurso meu, ele não cabia um ano atrás. Eu não sei se ele vai caber daqui 2 anos, mas em meio a uma pandemia não se faz conta, não se pensa nas futuras gerações antes de pensar nessa geração. Você não pode matar pessoas sem ter renda, sem ter emprego, sem ter comida, sob a justificativa de salvar as futuras gerações. Então aqui não cabe austeridade fiscal, responsabilidade. Vamos resolver o problema de quem tem fome, quem está sem renda. Passou a pandemia, aí nós vamos ter que correr atrás do dinheiro. Claro. Vamos cortar gastos aonde, vamos sacrificar onde. Mas eu acho que no momento o foco deveria ser garantir essa renda. Aí vem aqui, mas o fulano recebeu sem precisar. Exceções existem em qualquer lugar. Daí você não pode generalizar e dizer que só está recebendo o auxílio quem não precisa. Então essa é a minha visão. E só para fechar, Ricardo, o presidente da República, respondendo a uma seguidora, pediu a ela que falasse comigo para eu enviar as sugestões de onde tirar esse dinheiro. Eu não vou falar aqui porque vai alongar demais, mas está nas redes sociais e a gente elaborou um documento com 7 fontes de onde seria possível buscar o financiamento para pagar o auxílio emergencial em R$600 até dezembro. O trio elétrico o senhor já alugou, não? É a nossa. Isso, a gente tá no Twitter hoje, né? Aluga. A gente tá esperando o presidente. Só vou dizer pra vocês porque eu brinquei aqui por questão do trio elétrico, que ele falou assim: pesquisa, há 4 horas atrás o senhor postou isso. Se o presidente da Câmara anunciar o dia da votação do valor do auxílio emergencial e eu arrumar um trio elétrico e meter na porta do Congresso, eu vou falar sozinho ou vocês vêm comigo? Se o senhor colocar, me avisa umas 3 horinhas antes que eu pego o avião e vou pra aí, tá, deputado? Ainda vou ser seu mestre de cerimônia em cima do trio elétrico, tá? Tá combinado, Ricardo. Vai ser muito bem-vindo, vai somar muito. Ô André, a Sandra Pedrosa tem umas perguntas, uns comentários dos internautas aqui, é muita gente. Deus, eu tô batendo um recorde. Eu vou ficar com o senhor aqui até 8 horas da noite. Sandrinha, como é que é a história? Ele falou aqui um pouco antes. Sim. Que ele não sabe se ele vai ser uma vez só deputado ou pode ser outra coisa amanhã ou depois. O que o rapaz falou aí? As mensagens são muitas, deputado, e muitos aqui dizendo que votaria no senhor hoje para presidente da República. O que o senhor diria? Sandra, eu tenho muito respeito com o eleitor que eu represento, primeira coisa. Segunda, eu tenho muita noção de onde eu estou. Eu sou um devorador de biografias, eu leio muito e o meu gênero preferido é a biografia. Eu gosto de me inspirar em grandes homens. E o primeiro passo da queda é quando você tira o pé da realidade e esquece onde você está. A história mostra isso para nós. Eu hoje sou um deputado de primeiro mandato, estou começando a escrever uma história e eu tenho muito que mostrar ainda. Então eu vejo isso como uma manifestação de carinho. É óbvio que não tem como você não ficar grato por esse reconhecimento. Eu acho que é a maior prova de que o nosso trabalho está no caminho certo. Agora, por que eu falei no início em respeito com o eleitor? Hoje eu sou deputado federal, eu estou em um mandato.
e nós estamos em meio a uma pandemia. Então, eu começar a fazer projeções para 2022, a entrar em campanha, seja para a presidência da República ou seja para o que for, eu acho que eu estou desrespeitando e sendo desonesto com o meu eleitor, que hoje me paga um bom salário e confia em mim para desempenhar o trabalho como deputado federal. O futuro a Deus pertence e 2022 a gente vai pensar em 2022. Hoje eu sou um deputado federal e essa é a minha função, é aquilo que eu falei: legislar, fiscalizar e representar. Ô Janones, você deve estar sendo chamado nos 853 municípios de Minas Gerais, inclusive acho que até fora de Minas Gerais, para auxiliar nas campanhas das pessoas aí. Então vamos partir para as principais. Belo Horizonte, Contagem, Betim, Nova Lima, Ribeirão das Neves, as maiores aqui. Ituiutaba, que é a sua cidade natal, Uberaba e Uberlândia, que está pertinho ali, né? Até porque aquela piada dos 3B eu sou totalmente contra, viu? Sou totalmente contra, eu sou apaixonado por Ituiutaba. Aí eu queria saber, você vai participar de campanha nessas cidades? Ricardo, em algumas sim, em outras não, mas eu confesso para você que eu vou... Mas só um detalhe, mas o senhor não é candidato a prefeito nem em Ituiutaba, nem em Belo Horizonte, que falaram que o senhor ia ser candidato a prefeito em Belo Horizonte. Eu recebi com muito carinho a indicação do Avante, do partido que eu sou filiado. O Avante me indicou como pré-candidato a prefeito de Belo Horizonte. Eu optei por não sair candidato, justamente por isso que eu acabei de dizer, em respeito ao eleitor. Eu estou em pleno exercício do mandato. Então, assim, hoje eu recebo convites, pedidos de apoio de todo o país, de todos os estados brasileiros, de várias capitais, mas exceto alguns casos pontuais de pessoas que a gente conhece, sabe o trabalho e sabe que pode dar um apoio sem comprometer o exercício do meu mandato, salvo esses casos, essas exceções, a tendência é que eu não participe das eleições municipais, porque eu acho que o Brasil precisa de mim no Congresso Nacional, Minas Gerais precisa do meu trabalho, e eu não posso me dar o luxo aí, Ricardo, de parar o meu trabalho por 2 meses para ir fazer politicagem nos municípios, a não ser que eu renunciasse ao meu mandato de deputado federal. Deputado André Janones, eu poderia ficar com o senhor aqui até o fim do programa ou muito mais, o bate-papo é sempre muito bom. Eu quero o senhor mais vezes aqui, inclusive até depois do dia 26, quando os partidos todos definirem os candidatos, pra gente falar um pouco sobre política, o seu pensamento, porque eu achei muito legal no início do nosso bate-papo, o senhor falando sobre direita e esquerda não existe. Eu faço sempre eu dou exemplo aqui o seguinte: o líder do governo do Alexandre Calil na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte é o Léo Burguês. Ele é do PSL. Quer dizer, não existe. O Alexandre Calil é contrário ao presidente Bolsonaro. O Léo Burguês nunca foi de direita. Quer dizer, então esse negócio, eu procuro explicar às vezes para os nossos ouvintes aqui, essa coisa de direita e esquerda que não existe no Brasil. Existe uma meia dúzia de gente que quer ser dono de um partido aqui, o outro quer ser dono do partido ali, o outro quer ter mais partido para se aglomerar, para ter mais tempo de televisão, principalmente em época de eleição, e não existe. Pode falar o que quiser. O senhor é um combatente contra o PT, da esquerda, o senhor sempre foi, na sua campanha foi isso também, mas queira ou não queira, o PT faz a coisa certa, por isso que eles tiveram tantos anos no poder. Pode estar certo ou estar errado, mas eles defendem as ideologias deles. E de repente você vê um monte de partido aí que se diz direita, de esquerda, de centro, que não tá nem aí. Cada estado é um que manda, cada município é um que comanda, e depende da pessoa, de quem vai resolver. Isso é legal a gente poder bater papo sobre isso para explicar, principalmente pra molecada, eu digo molecada com carinho, pros jovens de Minas Gerais, do Brasil todo que estão nos ouvindo agora, nos assistindo pela internet, que eles entendam o que é direita e o que é esquerda. Porque quando o senhor briga e xinga lá, entre aspas, a bancada mineira, o senhor está defendendo um legado, uma história e falando que as pessoas às vezes não têm coragem de falar. E esse ponto do senhor, aí eu tenho que tirar o chapéu mesmo, que o senhor sabe, é difícil falar com o senhor, que sou fã do senhor, nós somos amigos, então não vale. Mas o senhor defende realmente a verdade, isso é legal.
desculpa te interromper, mas quando me chamam de populista, eu sempre respondo da seguinte maneira: sou mesmo, e é o que eu mais me orgulho. Populista é aquele que faz a política direto com o povo. Ele não tem intermediários. Eu me elegi com quase 180 mil votos, tenho o apoio de um prefeito, de um ex-prefeito, de um vereador, de um ex-vereador, comunicando direto com o povo. A ideologia, seja de esquerda, de direita, a existência do pensamento ideológico, ele é muito salutar, ele não é ruim para o debate político, não. O ruim é quando ele é colocado à frente do interesse do povo. Gente de direita tem fome igual gente de esquerda. Claro. Então, quando eu vou fazer a defesa do valor de R$600 do auxílio emergencial, eu não estou preocupado se quem propôs foi o Bolsonaro ou foi o Lula. Eu tenho uma assessora que cuida dessa parte de plenário para mim, e quando a gente vai passar as matérias a ser votada, eu proibi ela de me falar de quem é a autoria. Então, ela senta aqui de frente à minha mesa e fala: ó, PL número tal, 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 que prevê isso, isso e aquilo. Eu falo: só a favor. PL tal, 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 isso e aquilo. Estou contra. Ela não me conta quem propôs aquilo, se foi o PT ou se foi o Bolsonaro. Essa é a política que eu acredito. André Janone.